no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Glória a Deus. Versículos 13 ao 23. Geralmente eu leio 2, 3 versículos, porque quando nós vamos trazer a explicação de um relato bíblico, muitas vezes não é necessário nós lermos toda a passagem. Mas me deu vontade de ler toda essa passagem, então vamos ler, né? Mateus, capítulo 16, os versículos 13 ao 23 nos diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou uns profetas. E disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Queremos orar rapidamente, irmãos, depois da oração, deixa eu poder citar. Senhor, tu és santo, tu és poderoso. Ó Deus, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração para o teu nome. A mensagem é tua, Senhor. Nós somos pó, cinza, geme da terra. Não somos nada sem ti, Senhor. Mas manda uma palavra para consolar nossos corações, para abençoar nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos poder sentar. Irmãos, graças nós damos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez estarmos aqui na Igreja Evangélica Pentecostal do Deus vivo, para adorarmos a Deus juntamente com os irmãos e também trazermos a palavra da parte do Senhor. Irmãos, nessa noite nós temos lido uma passagem bíblica que é muito conhecida em toda a igreja, de todos os irmãos. Jesus Cristo, quando Ele nasceu, Ele nasce em Belém, na Judéia. Ele se cria em Nazaré, mas ao iniciar o seu ministério terreno, Ele se muda para Cafarnaum. Jesus, até dar início ao seu ministério, Ele era praticamente desconhecido do povo de Israel, de muitas pessoas que viviam ali entre os judeus. No advento do seu nascimento, por conta da perseguição de Herodes o Grande, ele vai ao Egito, posteriormente volta para Belém, mas com receio da perseguição dos filhos de Herodes, que acabaram de morrer, e o seu filho Arquelau, que assumira o trono no lugar do seu pai. Ele vai para Nazaré. E lá, sendo criado, ele passa
Nazareno. Jesus ele tem uma vida, nos seus primeiros anos, as 3 primeiras décadas, uma vida normal de uma pessoa comum, trabalhando muito, assumindo responsabilidades, sendo responsável pela casa, pelos seus irmãos mais novos, porque o seu pai é adotivo. Pelo que a Escritura ela nos faz entender, ele teria morrido, mas ele sempre viveu uma vida de retidão diante de Deus. Até o momento que, ao completar 30 anos de idade, chega o tempo dele dar início ao seu ministério aqui na terra. E ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E a Bíblia nos diz que depois que João Batista foi martirizado ou morto por ordem de um dos filhos de Herodes, o Herodes Antipas, porque depois da morte de Herodes, os seus filhos passaram a governar sobre a Palestina. E a Palestina, que durante o governo de Herodes era um território unificado, sendo governado por apenas um monarca, agora passa a ser governado por uma tetrarquia. E você tem o Herodes Filipe, Herodes Antipa, você tem o Arquelau governando sobre aquele território. Se você consultar um mapa da Palestina naquele momento, você vai ver que existem ali províncias ou grandes regiões. Você vai ver ali Judeia, Galileia, Pérea e Idumeia, eram regiões da Palestina. E os filhos de Herodes o Grande, que também receberam o título de Herodes, porque Herodes não era um nome, mas era um título dado aos monarcas que governaram a Palestina naquele período, igual ao Egito, eles também foram monarcas, muitas vezes temerosos. E quando Jesus ele dá início ao seu ministério, esses monarcas que eram temidos e pessoas que viviam no paganismo e que não conheciam nem respeitavam o Deus de Israel, era que estavam governando a Palestina. E morrendo João Batista, como nós falamos, Jesus ele começa o seu ministério. E de uma pessoa comum, de uma pessoa que não era conhecida, de uma pessoa que não chamava a atenção, todo mundo de repente começou a colocar os olhos sobre Jesus. As pessoas começavam a conversar e a se perguntar quem era esse homem. Que palavras eram essas que saíam da boca desse homem, que era diferente das palavras que os sacerdotes falavam, e os escribas que os fariseus diziam, e coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, jamais vistas, eram feitas por ele entre Israel. Glórias a Deus. E aí surgia uma indagação. As pessoas começavam a perguntar: quem é Jesus? Quem é esse Nazareno? Quem é esse homem tão maravilhoso? E percebam que no capítulo 3 do Evangelho de João, Nicodemos, levado pela curiosidade, estando atônito pelo que Jesus fazia, ele vai ao encontro de Jesus, querendo saber quem era esse homem. Glórias a Deus. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, no capítulo 21 de Mateus, as multidões perguntam: quem é esse? Glórias a Deus. E cada vez mais que os milagres vão acontecendo, Jesus vai falando, as pessoas vão perguntando: quem é esse homem que nunca ouvimos alguém falar dessa forma?
de repente Jesus, ele cumprindo a sua missão, indo a determinado lugar, ele para e interroga os seus próprios discípulos: quem dizem vós que eu sou? O que dizem do Filho do Homem? Na hora da bonança, da bênção, da alegria, falamos muito no nome de Jesus, de Deus, mas na hora da perseguição, da decepção, do desemprego, no dia mal, no dia da adversidade, quem é Jesus nas nossas vidas? Quem é Jesus para cada um de nós? O que muitas vezes ele representa? Será que o emprego muitas vezes é o mais importante? Será que o casamento? Será que os filhos? Será que os bens? Quantas pessoas, por perderem essas coisas, acabam também perdendo Jesus? Porque para eles muitas vezes Jesus é simplesmente um doador de bênçãos, um Deus carente, um Deus que necessita da sua graça. Que alguém diz assim: a oração é alimento para Deus. Deus precisa tanto da tua adoração. Deus nos criou porque Ele precisava de alguém para amar. Como se Deus fosse um Deus fraco. Como se Deus sem nós, Ele não fosse Deus. Como se Deus sem um homem para operar, Ele não tivesse poder. Jesus pergunta: quem dizeis vós ser o Filho do Homem? E eles começaram dizendo: uns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Glórias a Deus. As pessoas tinham falsas concepções sobre quem era Jesus Cristo. Ele é alguém apenas para abençoar a minha vida. Ele é um revolucionário. É assim que muitos pensam. Ele é um homem muito sábio, um homem que deu origem ao socialismo no mundo. É o que muitos pensam. Glórias a Deus. Mas muitas vezes nenhuma dessas concepções humanas se enquadram naquilo que Jesus é. Muitas religiões do mundo atual dizem acreditar em Jesus. Dizem: nós lemos a Bíblia, nós falamos de Jesus no Evangelho. Muitas leem até a Bíblia, mas na hora de afirmar quem é Jesus, elas começam por negar a sua divindade, negar a sua onisciência, negar a sua onipotência, negar a sua onipresença, negá-lo como Salvador e Senhor das suas vidas. Glórias a Deus. Se você perguntar a muitos que estão na mesa branca, ele vai dizer: Jesus é um espírito iluminado. Se você perguntar algumas religiões orientais, vão dizer: Jesus é um grande profeta. Mas quem é Jesus? A Bíblia não nos apresenta Jesus simplesmente como um grande profeta, embora ele também tenha exercido o ministério de profeta em uma determinada fase da sua vida. Não apenas apresenta ele como um homem sábio, embora ele tenha sido o homem mais sábio que já existiu. Um certo psiquiatra, psicólogo brasileiro chamado Augusto Cury, certa feita, ele inventou de escrever um livro analisando
famoso no Brasil, traduzido para cerca de 70 idiomas. E esse homem era ateu. E ele queria entender mais sobre Jesus. Ele queria entender sobre a mente de Jesus, o homem, segundo ele, um homem extraordinário. Ele queria escrever um livro e acabou escrevendo 5 livros sobre Jesus e não esgotou o assunto e deixou de ser ateu. Glórias a Deus. E se você ler um dos livros dele, ele vai dizer que passou a acreditar em Deus, analisando quem era Jesus Cristo. Glórias a Deus. E o apóstolo João, ele vai escrever sobre Jesus seguindo a linha bíblica. Ele vai apresentar Jesus para a humanidade como um verbo divino, como aquele que Deus enviara ao mundo com uma missão, e com uma missão maravilhosa de nascer, encarnar, sofrer, operar coisas extraordinárias e dar a sua vida para ser o nosso Salvador. Glórias a Deus. No capítulo 1 e versículo 1 de João, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glórias a Ele. E no versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glórias a Deus. E onde estava esse Verbo no princípio com Deus? Onde estava Jesus no princípio com Deus? Lá em Gênesis capítulo 1, no ato da criação. E no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Glórias a Deus. Ali estava Jesus, dando origem às coisas, fazendo as coisas surgir. E voltando para João, capítulo 1, versículo 2, João diz: e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Glórias a Deus. E na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 1, João testificava: e nós o vimos desde o princípio, e nós o ouvimos, e nós tocamos a palavra da vida, e a vida estava em seu Filho, Jesus. Glórias a Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que Ele é aquele que transforma a vida do mais vil pecador. Na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Paulo vai tomar como ponto de partida a sua própria experiência. Um homem muito religioso no seio do judaísmo, zeloso pelas tradições da sua religião. Um homem que não reconhecia Jesus como Messias, como Salvador, nem muito menos como Deus. Um homem que tinha como missão perseguir os cristãos e destruir o cristianismo. Mas ele vai contar na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 15, que aprove a Deus que desde o ventre da sua mãe o havia escolhido para ser um representante de Deus. Deus o salvou, Deus o chamou, Deus transformou a sua vida. Glórias a Deus.
E a partir da sua própria experiência, que é relatada por Lucas no capítulo 9 de Atos, ele vai falar aqui: Jesus é aquele que transforma. Não há homem pecador mais terrível, homem pecador mais vil, que se considere irrecuperável, que consegue para a sua vida não há solução, que já acha que está preso pela criminalidade, pela mentira, pelos vícios, por tantas coisas ruins, e que não consegue se libertar de coisa alguma, não consegue ter uma vida diferente. A despeito disso, Jesus é aquele que pode transformar a tua vida, a minha vida, a nossa vida, glórias a Deus. Jesus também, além de ser o verbo divino, ser aquele que transforma, ele é aquele que cura o homem. Ele traz a cura espiritual, física e emocional para a vida do homem. Se você ler o capítulo 53 de Isaías, ele vai começar relatando sobre a vida de Jesus, dizendo quem deu crédito à nossa pregação. E aqui se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi surgido perante nós como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e nenhuma beleza havíamos para que o desejasse. Era desprezado, e o homem mais indigno entre os homens dos quais meneávamos a cabeça. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glórias a Deus. O profeta já profetizava acerca daquela cura que ele iria ganhar para nós na cruz. Primeira cura espiritual, o restabelecimento da comunhão do homem perdido para com o seu Criador. A cura emocional, ser livre, liberto dos traumas humanos, das feridas humanas, muitas das feridas que o diabo fizera lá no mundo, muitas vezes da rejeição e de tantas coisas que o homem enfrentou durante a sua trajetória. Jesus também traz a cura, e a cura para o corpo físico, glórias a Deus. Muitos puderam contemplar, receber esse milagre. A mulher do fluxo de sangue foi uma dessas. O cego de Jericó, paralítico de Cafarnaum. A Bíblia diz, no capítulo 6, no versículo 19 de Lucas, que quando Jesus se reunia para ensinar, as multidões queriam chegar perto dele, as pessoas queriam tocar nele, muita gente queria se aproximar, porque a Bíblia diz que todos que o tocavam, saía dele virtude e curava a todos, glórias a Deus. E para concluir nessa noite, ele não é apenas Jesus do passado, ele não apenas veio cumprir uma missão, ele permanece cumprindo a sua missão. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Glórias a Deus. Ele não apenas curou e operou milagres, mas ele permanece curando e operando milagres. Ele não apenas recebeu a multidão pecadora e transformou a vida do mais triste homem sem paz, mas ele continua recebendo e transformando. Glórias a Deus. Meu amigo, está ouvindo a mensagem do Evangelho nessa noite, a palavra de Deus, que você muitas vezes chegou aqui pensando até que não tem solução para a sua vida, que você não pode mudar, que ninguém vai lhe perdoar, que ninguém vai lhe aceitar. Jesus te perdoa, Jesus te aceita, Jesus te recebe, Jesus ele muda
com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Jesus está dando oportunidade para que você seja salvo de todos os males espirituais do mundo, males emocionais. Ele está aqui te chamando nessa noite. Que Deus abençoe. Agradeço aos pastores pelo convite, pela oportunidade e o trabalho que acontece com eles. Não tem ninguém para Jesus depois de. Aleluia. Ele também diz: eu sou o Ômega. Eu sou o princípio, o fim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Né? Quem pode agora fazer o pregador é Jesus. Você pode escrever livros e mais livros e mais livros e mais livros. E a história vai chegar no fim. Ficou para lá de Jandira. Aí tem um começo.